Olá! O corpo da mulher é uma arquitetura viva. Ele se transforma, se expande, sustenta outra vida e muitas vezes atravessa tudo isso em silêncio. Na gestação, no parto e no pós-parto, há uma região essencial, invisível aos olhos, mas central à saúde, à dignidade e à qualidade de vida feminina. Estamos falando do assoalho pélvico. Hoje, no Podineias, vamos falar de ciência, de cuidado e de respeito ao corpo feminino. Vamos entender como a fisioterapia pélvica uroginecológica aplicada à obstetrícia pode transformar a experiência da gestação, do parto e também do pós-parto, com informação, prevenção e consciência corporal. Para essa conversa, recebo com carinho costumeiro a nossa querida Camila André dos Santos, a fisioterapeuta Camila. Ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em uroginecologia funcional, com atuação direta na saúde da mulher. Camila, seja muito bem-vinda. Enéas, muito obrigada, viu? É uma alegria imensa estar aqui novamente, né? E poder falar mais um pouquinho do meu trabalho. Obrigada por mais uma oportunidade. Muito bacana, a gente que agradece. E lembrando que temos outros episódios, né? Cuja a participação da Camila brilhantou aqui no Podinés. A gente vai tentar deixar na edição aí os links para a galera. A gente falou do que das outras vezes? Já falamos sobre a incontinência urinária, né? Feminina e masculina. Bacana. Sobre constipação, né? E sobre a fisioterapia pélvica em si, em geral. Que bacana. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre o meu queridinho, né? Sobre a fisioterapia durante a gestação, mais conhecido como obstetrícia. Bacana, Camila. Então vamos para a primeira pergunta. Explica pra gente certinho, assim, com palavras mais suaves, amenas, mais populares, assim, digamos assim. O que é a fisioterapia pélvica uroginecológica? Fala pra gente. Falo sim, Enéas. É uma área dentro da fisioterapia que ela vai atuar no músculo chamado assoalho pélvico. Esse músculo tem uma função no nosso organismo de sustentação dos órgãos pélvicos, inclusive o útero durante a gestação. Ele forma uma continência nossa fecal e urinária, ou seja, ele que vai estar segurando o nosso xixi, nosso cocô, tá bom? Ele tem uma participação na sexualidade, tanto masculina como feminina também, tá bom? Atua também nas partes oncológicas, tá? E na pediatria, que é cuidados específicos com a criança. Desde a prevenção ao tratamento de toda a disfunção que envolve esse músculo, que é o assoalho pélvico. Maravilha. E fala pra gente também, obstetrícia, como se aplica especificamente nessa área? Sim. Já na obstetrícia, é uma especialidade que vai atuar antes, durante e após a gestação, tá? Trabalhando desde a prevenção ao tratamento das disfunções que pode acarretar nesse período, né, que a gestante vai passar. Não só durante a gestação, mas principalmente depois, que é a fase do puerpério, que depois que ela vai ter o parto, tá bom? Independente dele ser um parto normal ou cesáreo. Bacana. Então, assim, para as gestantes, toda gestante deveria passar, ao menos aí, por uma avaliação em relação ao assoalho pélvico. Pelo que eu vi, é muito importante. Exatamente.
toda mulher, na verdade, deveria já estar vindo prevenir, né? Ou já estar se preparando para essa mudança. Porque durante a gestação ocorre diversas alterações, tanto hormonal, estrutural, tá? Então, isso sobrecarrega muito o assoalho pélvico, gera algumas alterações. Então, já é interessante a mulher que quer ser mãe um dia já vir prevenir e tratar algumas disfunções que poderá ocorrer ou não durante a gestação ou após ela. Bacana. E existem aí mitos, aí, crendices em relação a esse tipo de cuidado? Se existirem, fala pra gente. Existem muitos, né? Inclusive um que eu quero muito deixar bem claro, que Por favor. que toda gestante vai ter incontinência urinária, né? É um mito? É mito. Infelizmente, é comum, mas não é normal. Em nenhuma fase é normal perder xixi, principalmente na gestação, tá bom? Ocorre com frequência, mas não é normal. Não é normal, exatamente. Alguma coisa está errada. Isso mesmo. Beleza. Outro mito é que a fisioterapia pélvica é somente para o parto normal. Também é muito errado falar isso, né? A partir do momento que a mulher está gestante, ela vai ter alterações. Desde que ela escolha um parto cesáreo ou normal, vai precisar da fisioterapia pélvica para promover uma gestação com qualidade e prevenir incontinência urinárias, constipação, tá bom? Prolapsos genitais. Então, é mito que é só para o parto normal. Outra coisa que eu quero deixar que é um mito também, que a fisioterapia pélvica só é indicada quando o médico indica. Não, a gente precisa, a mulher precisa entender que é legal ter um acompanhamento médico, né? Mas a gente necessariamente não precisa do médico para indicar. A gente tem a nossa avaliação, que a gente faz individual e especializada para cada mulher. Profissional habilitado da fisioterapeuta, né? Isso é um mesmo. trabalho de prevenção. Exato. E tratamento, né? Também. Tratamento também. Isso. Então, é um mito. E também quando a gestante está grávida, que é normal sentir dores lombares e nas pernas que não há que nada poderá ser feito. É mito. Existem inúmeras técnicas, né, que vão auxiliar essa gestante durante o parto. Então, é mito, tá bom? Que bacana. Aproveitando, mandando um grande beijo para minha amiga querida de coração, do coração, praticamente uma irmãzinha, Heloísa. Elo, então, a sua pergunta já está respondida. Não, esses cuidados em relação ao assoalho pélvico não é somente para as mulheres que terão seus bebezinhos no parto normal, com o parto normal. Isso. Serve para as duas, para a cesárea. Isso mesmo, né? Ela mandou essa pergunta. Ai, que bom. É E uma acabou. pergunta muito Importante, né? E é importante ressaltar isso, né? Que a fisioterapia pélvica está para atuar na fase toda da mulher. Antes, durante e após. E não é somente para o parto normal. O cesáreo também, porque tem alterações. Vai ter uma gestação mais tranquila, uma prevenção de laceração, né? Principalmente o prolapso genital, né? Que tanto o parto normal como o cesáreo, né? A mulher pode vir acarretar. Mas, cuidando do assoalho pélvico, isso tudo pode ser minimizado ou até mesmo evitado. Bacana, então vamos falar aqui um pouquinho de gestação, no que diz respeito à prevenção, preparo e autoconsciência, aqui dando continuidade aqui no nosso bate-papo. Principais mudanças, já que estamos falando do assoalho pélvico, nossa, é importantíssimo isso. Protege muitos órgãos, protege tudo, toda a estrutura. Sim, uma das funções desse músculo é sustentação dos órgãos pélvicos, Tá. o que inclui o útero. E quem está ali? O neném vai gerar durante o útero. Então, se o assoalho pélvico está com a sua funcionalidade íntegra, né? Ele vai estar prevenindo tanto prolapso, né? Tendo um cuidado com essa gestação. Então, é importantíssimo a gente cuidar, né? Dessa musculatura, porque é uma das funções dele. Certo. A questão da postura da gestante é alterado também, né? Sei lá, o centro de gravidade, alguma coisa assim. Sim.
Tem relação também? Tem toda a ver. E altera também o assoalho pélvico, né? Porque ela muda o centro gravitacional dela, de centro, para... Ela forma uma hiperlordose, o centro gráfico dela fica mais acentuado anteriormente, porque o feto está desenvolvendo na parte da frente dela. Então, tudo isso altera, né? Tanto biomecanicamente, né, a estrutura dela, como hormonal também. As estruturas vai estar produzindo um hormônio chamado relaxina. Então, as estruturas musculares vão ficar mais relaxadas para o próprio feto se desenvolver. Então, toda essa alteração é onde que precisa ter o cuidado específico ali com ela. Nossa, maravilha. Ô Camila, você já falou um pouquinho pra gente quando você relacionou os mitos, né, em relação a esse assunto aqui, mas eu vou fazer a pergunta novamente para ficar bem frisado. Escapes urinários durante a gravidez. É comum, corriqueiro, mas não é normal, é isso. Repete isso pra mesmo, gente. Vamos deixar bem fixado que, infelizmente, é comum, porém, não é normal em nenhum momento, principalmente na gestação, porque a gente tem uma estrutura de funcionalidade que está ali para prevenir isso, tá? Que é o assoalho pélvico. Tendo um cuidado, uma orientação, uma conscientização dessa musculatura, vai prevenir isso e outras alterações também, tá bom? Eu tenho notadinho aqui dores lombares, Exato, tem essa situação também? Tem, né? As dores lombares, né, é por conta do peso do feto, o enfraquecimento da musculatura, né? Então, tá totalmente direcionado que a musculatura abdominal, estando fraca, diretamente está correlacionada com dores lombares. E a gestação ela é desenvolvida para frente. Então, o abdômen, né, precisa abrir, tá? Então, tem até uma patologia que chama de ácido abdominal. Tem a patológica e a funcional. O músculo do abdômen, ele é fechadinho. Na gestação, ele tem que abrir um pouquinho, porque o feto está desenvolvendo ali. Então, essa abertura um pouco, é considerada normal, tá? Ela deixa de ser normal quando essa abertura é muito grande, acima de 10 centímetros, tá bom? Então, ela já é patológica, tá? Isso acarreta dores lombares, porque a estrutura que está ali para sustentar, ela está precisando ser um pouco alargada. E isso gera alterações lombares e, provavelmente, dores. Nossa, bem interessante mesmo. Então, eu tô querendo mandar beijo para todo mundo. Mais um beijinho para a futura mamãezinha mais linda do mundo, a Larissa Bono. Larissa, um grande beijo para você. E eu vou fazer a pergunta para a Camila, para a doutora Camila, pensando em você. Camila, a partir de quando a gestante deveria iniciar esse acompanhamento dentro da fisioterapia pélvica. Na obstetrícia. Tá, legal. Então, Larissa, para você e para futuras outras mamães, o ideal seria antes de engravidar, tá? Porque pode ser que essa... Antes de engravidar? Exatamente. Porque pode ser que essa musculatura já esteja enfraquecida. Então, durante a gestação, a gente não consegue fortalecer adequadamente o assoalho pélvico. Por isso que o ideal é essa gestante, essa mamãe, vir antes para mim, para a gente já estar avaliando, já estar fortalecendo essa musculatura e, durante a gestação, ela não ter as alterações que a própria gestação pode acarretar, tá bom? Por exemplo, já fiquei grávida. Nas primeiras semanas já pode estar fazendo fisioterapia pélvica, tá bom? De conscientização, de respiração, tá? Pra gente já estar preparando a via de parto, se ela vai querer parto normal ou cesáreo, porque difere, tá? O tratamento entre o parto cesáreo e o parto normal, tá? Então, já é ideal a gente ir preparando para o que ela quer.
Que bacana. Então, a fisioterapia como aliada aí nesse processo aí, Exato. né? Junto às futuras mamães, fique à vontade de beber a sua água, porque você tem muita informação para nos trazer aqui. Pode ser, Camila? Sim, adoro. Então, você também falou que tantas mamães que optaram por parto normal ou cesárea, as duas têm que ter essa busca, essa preocupação. Exato. Então, pode ajudar também no parto normal, realmente? Principalmente no parto normal, porque a gente vai ter técnicas específicas de prevenção para o parto, para evitar a episiotomia, que é um corte, é um pique que o médico, durante o parto, se aquela musculatura não estiver preparada, ele vai precisar fazer. E é muito rotineiro e comum. Ou lacerações, né? Se não tem um preparo ali daquela estrutura, que é o assoalho pélvico, né? Pode ocorrer durante o parto normal lacerações, tá bom? Nessa estrutura, que é muito constrangedor e doloroso para a mamãe. Tá? Aí, também, no parto normal, a gente tem técnicas que vão diminuir a duração do parto, né? Porque a gente tem técnicas específicas para descida mais rápida do assoalho do neném, do feto, né? Tá falando de uma conscientização maior corporal. Para o trabalho. Isso, durante o parto. Durante o parto. Isso mesmo. Legal. Durante o parto ali, a gente tem técnicas que a mamãe vai saber se posicionar, né? Como tipos de parto para aquela gestação ser mais rápida, tá bom? Para ter uma descida do feto, porque assim, o parto normal precisa que o neném desça, né? Ele precisa evoluir para ele nascer. E isso a gente tem técnicas que a gente ensina a mamãe a, durante o parto, fazer. Ou ela pode contratar a fisioterapia pélvica durante o parto, ali mesmo. Durante o parto, que bacana. Atuando durante o parto. Camila, eu acho que há muita desinformação, uma cultura aí, talvez um pouco errônea em relação a esse tabu aí, no que diz respeito normal ou cesariana. Existe muito medo, receio das mulheres. Existe falta de informação. Tanto que até lei, né, a mulher poder escolher o tipo de parto que ela quer. É lei ela ter uma equipe multidisciplinar, né? Não só ela e o médico. Exatamente, uma equipe ali para estar ajudando nesse momento que é tão especial, né? Eu estou lendo aqui, nas minhas anotações, a expressão parto humanizado é muito utilizado e tem a relação aí com a fisioterapia pélvica? Tem, sim, e vem crescendo Explica muito, tá? O parto humanizado... É a escolha da mãe. O parto humanizado pode ser tanto normal como cesáreo, tá bom? Perfeito. É um parto onde a mamãe vai poder escolher músicas, ela vai poder optar se ela quer ou não algumas induções, tá bom? Para induzir ou diminuir dores, tanto no parto normal como no cesáreo. Ela vai poder escolher a posição que ela quer ter durante o parto, porque existem várias, não só a ginecológica. A ginecológica, ela favorece ao médico, não a gestante e ao parto. Então, ela pode escolher. O corpo dela mesmo vai se autocolocar numa posição que vai favorecer ela, tá bom? Então, a gente tem posições de cócoras, posições laterais, posições de agachamento, em pé. A gente tem várias posições que essa mamãe vai poder escolher e ter essa informação, tá bom? Ela vai ter uma equipe ali, né, aliviando dores, né, respiração, uma técnica de respiração. Então, assim, é um momento muito importante, por isso que é humanizado, né? É se colocar durante essa parte da gestação, dessa parte que é muito importante para ela e para o neném, dela escolher. É uma escolha, ela vai poder escolher, fazer escolhas. Camila, nem sempre foi assim.
né? Não Essa mesmo. consciência é mais recente, porque assim, embora não seja minha área, não tenha conhecimento, me parece que era muito, sei lá, robotizado, piloto automático, parecia que era um Isso. protocolo único. Você está falando assim, um conjunto de situações, de possibilidades, para que seja o mais confortável, enfim, Isso. que seja realmente humanizado. Isso. Né, é que na verdade era assim, antigamente a gente tinha muitas doulas, né? O parto não era feito em hospitais. Quando ele saiu da casa e foi transportado para o hospital, ele ficou mecanizado. Então, assim, é muito mais Entendi. fácil fazer uma cesárea, pronto, acabou ali, né? Do que deixar o próprio corpo ali, né? Se dar conta daquilo. Ou seja, normal, né? Eu sou muito a favor tanto do parto normal como o cesáreo, né? Ainda bem que existem opções, né? Fantástico, estou gostando. Ó. E isso deveria ser discutido, deveria ter um projeto voltado a isso, né? Poder Pra público. Isso mesmo, né? Uma equipe multidisciplinar, porque é uma fase tão delicada, é uma fase, um momento muito importante ali, né? Então, essa parte da humanização vem crescendo muito. Que chique. E a gente está ganhando cada vez mais espaço. Isso favorece muito a mamãe e principalmente ao bebê. A família, a sociedade, a humanidade. Exato. Que fantástico. Eu não tinha consciência, nem E se a gente for analisar, né, existem estudos que trazem também, né, que se é um parto traumatizado, isso acarreta no feto, né? Porque ele está ligado à mamãe. Se a mamãe está em sofrência, ele também está em sofrência. Problema para o indivíduo, para a família, para os pais, para a sociedade, para os ambientes futuros de trabalho. Sim, se a gente for tudo. analisar, sim, exatamente. A gente for bem analisar. complexo e muito interessante. O que tem mais valioso nesse mundo, né, do que a vida? A vida, Não. exato. Então, ela precisa ser desenvolvida, precisa trabalhar isso melhor. Precisamos ganhar espaço, precisamos estudar mais sobre isso. Há meios, há pessoas qualificadas para isso, não só a fisioterapia pélvica, tá? Existe um movimento de doulas também, né? Existe até uma área médica voltada ao humanizado. Olha como que a gente está ganhando espaço. Que tudo, que fantástico. Sim. E quem sabe, é pequena a nossa contribuição aqui do Podinês, nosso podcast, mas de repente a gente possa conseguir chegar, né, que seja um mínimo de pessoas, mas enfim, começar a contribuir aí na divulgação, propagação e na conscientização em relação a isso que você está falando. É lindo. Já a mulher gestante é linda. Isso é lindo, né? Ela é linda em si e também aquela situação, né? Sim. Dando Eu só queria a luz, deixar trazendo a vida. uma ressalva que não é Pode ficar à pequena, vontade. não, viu? Essa participação nossa aqui, esse trabalho seu, Que é feito legal. com todo carinho, né? A sua dedicação a isso é muito importante, não é pequena. Para Obrigado, mim, Camila. é um meio de eu falar do meu trabalho, do que eu amo. Eu realmente amo ser fisioterapeuta, principalmente pélvica. E poder falar de uma área que ainda é pouco desconhecida, pouco estudada, pouco falada, para mim isso aqui está sendo importantíssimo, tá? E eu quero Nossa. agradecer novamente. Que bacana. Portas abertas, venha quando quiser. Ano passado já estourei meus limites aqui, agora eu quero estourar esse ano também. Não, é sem limites aqui, porque a informação é muita importância, né? A gente faz a gravação, deixa lá, ela está disponível amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos, que bom. age eterno. Exato. Quero combinar uma coisa contigo. Eu vou seguir aqui minhas anotações Ok. para o próximo bloco. Se ficar alguma coisinha, a gente para e volta a seu critério. Combinado. Se eu pular alguma coisinha, alguma informação importante, pode ficar à vontade. Combinado. Nas minhas anotações, aqui eu tenho o bloco 4. Estamos agora no pós-parto.
reconstrução, dignidade e qualidade de vida. Camila, quando a mulher pode ou deve, pós-parto, procurar a fisioterapia? Você falou? Sim. Antes, durante Isso. e depois. Essa fase agora, ela já não é mais gestante. Eu preciso explicar que agora no pós-parto, ela é chamada de puerpéria, tá? É um período puerpério. É o pós-parto, tá? Então, ela já teve o neném. Se essa mamãe optou por ter uma fisiopélvica ali durante o parto, ali já está começando o nosso pós-parto dela, já tá deu bom? pontapé inicial, isso, start, já estamos nesse trabalhando. acompanhamento Exatamente. Aí, a depender do tipo do parto que ela escolheu, ou cesárea ou normal, vai depender, ela vai estar voltando ou entre 40 a 45 dias. Se for cesárea, pode ser que isso ocorra depois de uns 45 dias para cima, tá? Vai depender da cesárea, mas a gente já pode estar atuando com algumas queixas dela, tá? De liberação da cesárea, tá bom? Dos pontos de inflamatórios, ou fugiu a palavra aqui. Não tem importância, já ela volta. Sim, logo ela volta, tá? Tem um período que o neném está amamentando que pode estar machucando a mamãe. E a gente pode estar atuando nisso aí também, tá? Que bacana. Nessas queixas. Mas principalmente a fisioterapia pélvica, no pós-puerpério, é após uns 45 dias, tá? Pra gente estar reavaliando essa mamãe, essa puerpéria, né? E ver as possíveis queixas e tratar realmente a volta, né? Da musculatura, a volta das atividades, principalmente as sexuais, tá bom? E é assim que a gente vai trabalhando, tá? Depois de uma avaliação da puerpéria. Tudo muito fantástico. Exato. Agora eu quero mandar outro beijinho. Agora o beijinho vai para Helena. Helena, és tu. Helena é a bebezinha, filhinha da Larissa, que eu acabei de citar o nome aqui. A Larissa, sabe, Camila, todos nós estamos aguardando a Helena aqui acho que março ou abril. Tá chegando já. Olha aí! Nossa, nossa alegria da família. Beijos, Lara. Beijos pro maridão e beijos para a Helena. Vamos continuar aqui. Sintomas. Quais sintomas não são normais após o parto? Explica novamente para frisar o que é comum, o que é normal. Não são as mesmas coisas, mas a pergunta é em relação ao que não é normal após o parto. Isso, não é normal a mamãe ter febre, tá? Acima de 38 graus, não é normal. Febre quer dizer sinal alerta. É o corpo falando, opa, tem alguma coisa aqui, então precisa ser investigado, tá? Não é normal sentir muitas dores abdominais, tá? Muita dor intensa. É normal ela ter um desconforto, mas dores intensas, abdominais ali, não é normal. Não cai na besteira de, isso é normal. Minha avó, minha bisavó, tataravó teve também. Isso, tem que tomar cuidado. A gente precisa tirar essa palavra normal quando está relacionada com doença. A gente precisa normalizar isso como normal. A gente precisa tomar esse ressalto. Porque, infelizmente, falar, é normal sentir dores, é normal fazer xixi. Não é bem normal. por aí. Não é normal. Precisamos ressaltar isso, né? A saúde é normal. A doença nunca é normal. Ô Camila, após o parto tem a questão também da incontinência? Pode ter, não tem? Como que é? Sim, pode sim, né? A depender do tipo do parto normal, né? Se não houve uma orientação, um tratamento, né? Um cuidado com aquele assoalho, é onde ela pode ocorrer as incontinências urinárias, tá? E principalmente que quando precisa fazer o pique, que é aquela episiotomia que eu comentei, que o médico precisa fazer um pique, um corte para o canal vaginal
expandir um pouco mais para a abertura do neném, para a cabeça sair, né? Porque a parte mais difícil é a cabeça. Tá bom? Saindo da cabeça, o resto fica mais fácil. Tranquilo. Exato. Você teve esse privilégio de acompanhar partos? Já tive. É? Já tive. Nossa, deve ser muito emocionante, hein? Muito, 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 de verdade. Assim, é uma sensação de estar ali, de estar contribuindo. É uma mistura de emoção. Vida. Exato. É muito importante, né? Tanto que agora eu tô tratando, né, algumas pacientes, né, que já tiveram filhos e estão tendo novamente. Então, assim, para mim, é um privilégio demais poder contribuir novamente, né, com elas. Que fantástico. Vamos relembrar aqui para quem não nos acompanhou nas entrevistas anteriores, a Camila, doutora Camila, fisioterapeuta, ela atende no interior de São Paulo, é isso? Isso mesmo, Araçatuba. Fala pra gente. Com certeza, ó. Eu atendo tanto a domicílio, eu posso ir na casa do paciente, como ele pode ir na minha clínica, tá? A clínica que atualmente eu estou trabalhando, ela chama Abrase. Ela é lá no Umuarama, no bairro Umuarama, na cidade de Araçatuba, tá? É na rua Odorinho Perenha, 620. Bacana, Camila. Tem condições ou não agora de deixar um telefone? Porque facilita depois a edição. Sim, claro. É o pessoal, tá? Mesmo, que eu uso o pessoal para o trabalho. Uhum. Ele é 018 997 13 40 08. Fantástico. Camila, vamos falar um pouquinho de impactos emocionais, sexualidade e autoestima. A pergunta é disfunções pélvicas afetam a autoestima da mulher? Como? Fala pra gente sobre isso. Muito, né? Principalmente nessa fase do puerpério, onde os hormônios ainda estão em altas, em baixas. Então, esse período é bem crítico para puerpéria. Agora, você imagina ela tendo uma disfunção. Isso é disfunção. Explica pra gente o que é disfunção pélvica. Claro, disfunção pélvica. Eu vou explicar a função, que depois fica mais fácil de explicar a Fantástico, disfunção. minha professora querida Camila. Pois não. A função do assoalho é sustentação dos órgãos. Certo. Ele trabalha como continência fecal e urinária, tá? Ele atua na parte da colonoscopia, que é a saída de fezes, tá? Então, se ele tiver o músculo relaxado, então a pessoa não tem constipação. Ele atua na sexualidade feminina e masculina, tá? Então, agora vamos falar sobre as disfunções dele. O que seria uma disfunção do assoalho pélvico? Incontinências urinárias e fecais, constipação, dores perineais, tá? Disfunção sexual, dor durante o ato ou após ele, tá? Secura vaginal, prolapso genital, que é a queda dos órgãos saindo para fora. Isso é muito grave. A depender, vai ter que ser cirúrgico. Tá bom? Então, tudo isso é disfunção do assoalho pélvico. Entendi certinho. Então, isso acarreta para o período puerpério muito grande. Porque ela já, como eu tinha mencionado, né? A parte hormonal ainda tá se adequando, tá voltando, o corpo dela tá voltando ao normal. Se não bastasse isso. Exato, e tem uma disfunção. Então, isso acarreta muito grande na qualidade de vida dela, onde pode ter as depressões pós-parto, que a gente já ouviu falar, né? E piorar ainda mais ainda o quadro dela. Gente, que muito interessante. Interrompendo um pouquinho aqui, a gente já vai continuar. Para aproveitar, pessoal, por gentileza, deixem seus comentários e se inscrevam em nosso canal, compartilhem nosso conteúdo. Com isso vocês estarão assim nos fortalecendo para a gente continuar esse trabalho, ok? Então, voltando aqui com a Camila. Camila, mais uma perguntinha aqui. As mulheres normalmente sofrem em silêncio. Como que é essa cultura, essa relação aí, desses problemas junto às mãezinhas? Porque quando nasce os bebezinhos, todo mundo só quer saber do bebezinho, né? As mãezinhas, às vezes, são deixadas de lado. Atenção, pessoal, vamos ver como um todo esse processo. E aí, as mulheres sofrem em silêncio? Sim, não?
Sim, a depender, né, da criação, da cultura, né, do ambiente familiar, sim, né, porque o foco agora é o bebezinho. o neném, né, que ele é novo, ele precisa de cuidados, mas a mamãe também precisa de cuidados, né, Ainda porque no ela vai processo. amamentar aquele neném, ela vai cuidar dele, né, então ambos precisam ser cuidados, precisam de um carinho específico, tá bom? Já vou deixar um alerta aqui para os futuros papais, para as futuras sogras, mamães de gestantes, né? Com esse cuidado com ela também. Aí que entra a fisioterapia também, né? Porque ela vai estar cuidando dessa mamãe como um todo, tá bom? Fisicamente e mentalmente também. Que Porque é um chique. aconchego, né? É um cuidado específico com ela. Conscientização, informação. Sim. Ô, Camila, assim, em relação à vida sexual após o parto, também tem relação aí à fisioterapia pélvica, ela vai contribuir para... Sim, exatamente, né? Depois da quarentena, que a gente fala que é entre em torno de 40 a 45 dias, né? Muitas ainda não têm a vontade, né? Ainda a estrutura, a depender da estrutura da musculatura, ainda não retornou totalmente. Então, aí que entra a parte de uma das funções do assoalho pélvico, que é da parte da sexualidade. Muitas também podem ter dor durante o ato. Aí também trava. Ou pode ter secura, porque ainda os hormônios ainda estão entrando em adequação. Então, aí que entra uma parte da fisioterapia pélvica, porque a gente vai estar trabalhando, né, para um retorno dessa musculatura, tanto atividade simples como atividade sexual. Que fantástico! Nas anotações, bloco 6, orientação prática para o público. Quando quiser, fique à vontade para falar diretamente nos olhos, aí, diretamente para o nosso ouvinte. Em relação aos profissionais da área de fisioterapia, né? As fisioterapeutas pélvica, é assim que a gente fala, né? Exatamente. Os fisioterapeutas pélvico, pélvico. Qualificados, como escolher, assim, com consciência. Sim. Nós temos um conselho, né? A gente tem um conselho chamado COFITO e CREFITO, tá? O COFITO é o federal e o CREFITO é o regional. Legal. Todos nós temos que estar inscrito nisso, tá? Então, você pode pegar... Regularmente inscrito, se não for... colocar o nominho da pessoa que você ouviu falar. Você fala assim, vai até o site... Isso, e pesquisar que tá lá. Ela tem que estar lá escrita, tudo certinho. A primeira dica nada é essa. melhor que o boca a boca. Tá. Eu tenho 90% dos meus pacientes é boca a boca, tá? Então, assim, né, tanto que eu comentei aqui, né, que eu tenho pacientes que já tiveram neném e estão retornando porque engravidaram de novo, então estão voltando. Aí eu atendo, eu tenho um grupo de família que eu atendo. Então, assim, o boca a boca, né, é legal também, tá? Mas existe esse meio, né, de investigar se a pessoa é realmente um fisioterapeuta, tá? E se ela é realmente específica, tem essa especialidade, tudo. Existe esse meio através do COFITO ou CREFITO. Perfeito. Contraindicações, ou não, para esse tipo de tratamento ou prevenção? Olha, vai depender da gestação, tá bom? Por quê? Pode ser que essa mamãe, ela tenha como chama a palavra? Puxa vida, fugiu de novo a palavra. Já ela voltou. Isso, já voltou. Já voltou? Já voltou, legal. Olha aí, que legal. Ela pode ter um deslocamento da planceta. Caramba, aí, ela tem que diminuir essas atividades, repouso. Porém, ela pode estar fazendo outras atividades que requer um cuidado, como massagens, técnicas relaxativas, técnicas de respiração, tá? Então, assim, é uma contraindicação relativa, tá bom? Mas aí vai depender do médico, da autorização do médico, tá bom? A única seria só mesmo o deslocamento da planceta, porque pode ocorrer um aborto, tá bom? Então, algumas atividades, ela pode ser suspensa, tá? Mas pode trabalhar o que eu falei. Técnicas que abrangem
acolhimento, relaxamento, massagem, tudo isso vai ajudar essa mamãe e isso não tem contraindicação. Bacana. Camila, não sei se faz sentido a pergunta, assim, quanto tempo dura o tratamento? E depois você vai explicar, porque às vezes é tratamento, às vezes é uma prevenção, mas acho que a pergunta se refere ao pós-parto, seria isso? Quanto tempo dura o acompanhamento pelo fisioterapeuta, normalmente? Vai depender como que essa mamãe vai chegar aí pra mim, tá? Se ela vir com muitas disfunções, aí vai depender da avaliação, né, que vai ser feita. E, em média, é de 10 a 15 sessões. Bacana, entendi. Tá? É uma média. Se ela vir sem se ela não vir sem diástase abdominal, que é a patológica, se ela vir sem incontinência urinária ou constipada, né, sem laceração, tá? Que a laceração é um risco grave. Tudo isso, menos de 10 sessões. Bacana. Camila, vamos combinar uma coisa aqui. Eu gostaria, sim, que você deixasse a mensagem final para gestantes e as puérperas, assim que fala, né? As que já tiveram um bebezinho, é isso que nos assistem. Você quer deixar essa mensagem agora ou depois das 348 perguntas objetivas que eu tenho aqui? Fica a seu critério. Olha, você fica à vontade. Agora eu fiquei na dúvida, viu? Vamos para as perguntas. Vamos lá. A gente deixa lá para o finalzinho. Para o fechamento e depois você, com chave de ouro, deixa a mensagem. Combinado. De preferência olhando para sua câmera com muito amor, carinho e respeito, mesmo porque essa é a nossa bandeira aqui, esse objetivo. Então vamos para a pergunta. Pergunta número 1 de 300. Bom, enfim. Camila, afinal de contas, a fisioterapia pélvica, isso me confundiu, assim. Ela é prevenção ou é tratamento? Eu gostaria muito de falar que é prevenção. Porém, o que vem para mim é tratamento, tá? Mas respondendo a sua pergunta, ela atua tanto na área preventiva, que seria o meu sonho, trabalhar só com prevenção, porém ela é tratamento de todas as disfunções do assoalho pélvico, tá bom? Que inclui incontinências urinárias, constipação, prolapsos genitais, oncológicos, tá? Atuando com crianças também, tá? Crianças que ainda perdem xixi após 5 anos. Então, daria pra gente prevenir isso. Certo. Porém, vem pra mim já num tempo tardio. Normalmente, já vem para tratar. Perfeito. Camila, gestantes podem ou não podem fazer exercícios pélvicos sozinhas, sem orientação, em casa? Como é isso daí? Olha, não é o ideal, tá? Não é o ideal. Também não tem como a gente colocar um parâmetro se ela tá fazendo certo. Porque é uma estrutura interna. Então, assim, às vezes ela pode até estar se machucando. Por exemplo, a gestante, se ela quer ter um parto normal, como que ela vai mensurar o grau de alongamento, a massagem perineal, como que ela vai ter essas informações? Então, fica muito difícil, tá? Porque a gente tem técnicas, né, específicas para isso. E é uma área que a gente tem que ser especializado, tem que ter cuidado ali, tá? Tanto eu como profissional, como qualquer outra área, precisa ter cuidado, precisa saber o que está fazendo. Ok, vou te passar a pergunta pela 5ª vez, porque é muito importante em relação ao xixi. Sim. Enfim, vamos frisar. Vamos. Escape urinário. Comum, normal ou não normal na gravidez? Infelizmente, é um episódio comum, porém não é normal em nenhuma fase, principalmente na gestação, porque a gente tem uma estrutura que é o assoalho pélvico que promove a nossa continência. Então, em nenhuma fase, principalmente a gestação, é normal perder xixi, porque a gente tem uma estrutura ali e uma área, que é a minha área, a pélvica, que trabalha para prevenir isso. Então, não é normal. Muita atenção nessa situação. Muita atenção nisso. Que bacana. Então, pós-parto. Camila, sempre após o
pós-parto, exige-se esse trabalho de reabilitação do assoalho pélvico? Seria ideal, porque até hoje eu também trabalho com um público idoso que eu preciso tratar de diástase dele depois de idoso, porque eles vêm com dores lombares, aí eu vou lá fazer uma avaliação. A idosa tem diástase abdominal e os filhos dela já são até pais. Então, olha aí, um tratamento que se fosse feito antes lá, ela provavelmente não teria essas dores, essas queixas de dores, né? Se tratar da diástase dela. Então, olha a importância, né, de um tratamento pós-parto, né? Porque tem muita gente que tem dores e pode ser proveniente de uma diástase abdominal. Inclusive, os homens podem ter também, viu? É? Não é um fator só isolado da mulher, não. É comum na mulher por conta da gestação, que o músculo, como eu falei, precisa abrir, o abdômen precisa abrir para o útero expandir, para o feto se desenvolver. Porém, o homem também tem diástase abdominal. Então, é interessante ressaltar isso, a importância de uma avaliação corretamente minuciosa para que futuramente isso não seja um dilema, uma preocupação, um sintoma ou uma patologia. Que fantástico, que tudo. Camila, além das pessoas deixarem os comentários aqui, pedindo, volte Camila, fisioterapeuta Camila, volte para responder nossas perguntas, além de assistirem a esse episódio e deixar os seus questionamentos, você tem alguma sugestão em relação a onde pode-se buscar, conseguir mais informações sobre o assunto? Você tem alguma orientação para as pessoas que necessitarem? Olha, o Instagram, hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que facilita o meio de comunicação. Então, certo. A gente tem as vias de acesso, né, mesmo, até o YouTube, o seu podcast, que é maravilhoso, obrigado né? pelo carinho. E buscar informação segura tem que observar as fontes. Por favor, né? De preferência, um profissional, né? Isso, habilitado, exatamente, Específico, né? Específico, com curso, né? Isso faz toda a diferença. Que tudo, Camila. Então agora, infelizmente, chegando ao finalzinho aqui desse nosso bate-papo maravilhoso, aquilo que eu te falei em relação à mensagem para as futuras mamãezinhas e para as já mães, né? Que você poderia deixar aí pra gente com todo carinho e de preferência olhando para sua câmera. Ok. Abre seu coração, Camila. Vamos lá, vamos tentar, né? Que pena que tá chegando ao fim. Para mim sempre é um prazer estar aqui. Essa abertura é tão importante, né? Eu queria deixar frisado, né, que cuidar do assoalho pélvico, principalmente cuidado com a mulher, independente da fase, né, toda a fase dela é importante, mas na fase da gestação, da obstetrícia é muito, porque é uma mudança muito grande na vida da mulher. E há meios, há cuidados e respeitar o corpo dela, né? É importantíssimo. Por isso, mamães, futuras mamães também, procure um profissional habilitado, né? Que para te ajudar nessa fase tão importante que é a gestação. Obrigada. Que legal. Cuidar do assoalho pélvico é cuidar da base do corpo, da autoestima e da dignidade feminina. Camila, muito obrigada por trazer ciência, clareza e acolhimento para um tema que ainda precisa ser falado com naturalidade. Esse foi mais um episódio do Podideias, onde saúde, consciência e informação caminham juntas. Camila, um beijo no coração, muito obrigado pela participação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e nos encontramos em breve, hein?